Olá, gente. Vamos dar início hoje à nossa aula de número 4. Estamos estudando a revista que tem como título O Espírito Santo, Divino Companheiro, Consolador e Mestre. Gostaria de lembrá-lo do nosso livro de apoio, nosso material de apoio. É o Dicionário do Espírito Santo, publicado pela editora Central Gospel. Tanto a revista quanto o livro de apoio, o Dicionário do Espírito Santo, eles têm como autor o pastor Gesiel Nunes Gomes. Nossa aula de número 4 tem como título o Espírito Santo na Antiga Aliança. Quando nós falamos da Antiga Aliança, nós estamos falando do Antigo Testamento. A Nova Aliança é o Novo Testamento. Então nós vamos ver hoje o Espírito Santo na Antiga Aliança. Nosso texto bíblico básico está no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículos 1 até o versículo número 8. Eu não vou ler todos esses 8 versículos, mas quero ler pelo menos 2 versículos com você. Versículo de número 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O profeta messiânico está aqui revelando uma promessa de Deus, de um vigoroso e abundante derramamento do Espírito Santo sobre a humanidade. Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. No versículo de número 6, o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. O Senhor dos exércitos está vindicando a condição de Deus único. Fora dele não há Deus, porque ele é o único Deus. No verso de número 8, o profeta Isaías, orientado debaixo do mover do Espírito Santo, ele disse: não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Então nós não reconhecemos sobre nós um outro Deus que não seja Jeová. Jeová é o único Senhor, ele é o único Deus e ele se manifesta por intermédio da Trindade Santa. Ele se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ele é um ser transcendente porque está assentado sobre um alto e sublime trono, como diz o profeta Isaías, capítulo 57, 15. Mas ele é também um Deus imanente. Ele habita com um contrito e quebrantado de coração. E ele faz isso através da operação linda, magnífica, maravilhosa do Espírito Santo. A Bíblia, ela possui diferentes tipos de literatura. Nós estamos falando da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é dividido em algumas partes. Por exemplo, o Pentateuco, que são 5 livros, os livros históricos, que são 12 livros, os livros poéticos, que são 5, os profetas maiores, que são 5 também, e os profetas menores, que são 12. Se você somar, vai dar um conjunto de 39 livros. E nesses 39 livros, nós temos uma presença maciça do Espírito Santo. No Pentateuco, por exemplo, que é composto de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são a lei de Israel, escrita por Moisés. Nós temos aqui uma presença maciça do Espírito Santo. Por exemplo, em Gênesis, ele já está presente logo no versículo 2, capítulo 1, versículo 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
E nós temos um mover dele em todo o Antigo Testamento, em toda a Antiga Aliança. No livro de Êxodo, a palavra Êxodo significa saída. Nós temos uma operação maciça do Espírito Santo, que levou Faraó à vergonha, levou à bancarrota o Egito, que era uma potência naquela época. E o povo saiu do Egito, debaixo de uma manifestação poderosa do Espírito de Deus. Levítico, por sua vez, é um livro que fala das leis. O povo sai do Egito, eles precisavam de leis. Levítico não é uma referência em primeiro plano aos levitas. É uma referência às leis. O povo precisava de leis. E o tema central de Levítico é a santidade. Obedecendo às leis, conduzindo o povo à obediência às leis, o Espírito Santo os estava conduzindo também para uma vida de santidade. Mas o Espírito Santo também está presente no livro de Números e no livro de Deuteronômio. Números, esse título é dado por conta de uma contagem do povo no início e no final do livro. E Deuteronômio significa repetição da lei, segunda lei, porque aquele povo que tinha saído do Egito, muitos deles morreram na duração dessa trajetória. E agora, quando eles se aproximam da travessia do Jordão, aquela população era composta também de pessoas nascidas durante aqueles 40 anos, que não tinham sido testemunhas oculares daqueles fatos. E agora Moisés repete a lei. Ele prega para o povo tudo o que havia acontecido com eles, as libertações de Deus através do seu poderoso Espírito ocorridas na vida daquele povo. Mas o Espírito Santo também está nos livros históricos, na unção, na consagração, na separação de juízes, reis, sacerdotes e profetas. Há uma presença do Espírito Santo. Há algumas palavras nos livros históricos que a gente não pode esquecer. Por exemplo, bênção. A bênção de Deus estava sobre eles pela mediação do Espírito Santo. Mas também a palavra julgamento, porque o povo, eles prevaricavam, eles seguiam outros deuses. Então eles eram julgados. Também a palavra punição, porque Deus é um ser justo. Há uma relação de causa e efeito nas coisas. Quando o homem faz o mal, ele é julgado e também é punido. A Bíblia diz que o pai que ama o seu filho o disciplina, não é? Então, a punição no sentido de disciplina, mas também a palavra restauração está presente nos livros históricos. Restauração. E, por último, preservação. Era um trabalho contínuo do Espírito Santo nos livros históricos do Antigo Testamento, mas também na poesia de Israel. Que lindas poesias! Os Salmos, por exemplo, expressam orações do homem a Deus. Quando nós lemos os Salmos, nós temos que ter essa mentalidade. Não é Deus falando ao homem, mas é o homem falando com Deus. É o homem exprimindo as coisas mais profundas do seu ser. E ali nós temos uma operação do Espírito Santo. Eu poderia citar aqui diversos textos. Por exemplo, em Jó 33:4, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó está reconhecendo que Deus é o doador da vida. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. É Deus quem dá vida. No Salmo 104, versículo 30, o salmista diz: envias o teu Espírito e renovas a face da terra. O que é que o salmista está dizendo? Que o Espírito se moveu sobre a face das águas e o que era sem forma se tornou cheio de forma e de beleza. Mas esse ser que deu sentido à criação, ele também renova a face da terra. Essa terra não vai ser destruída, sabe por quê? Porque o Deus que criou é o Deus que também a mantém
funcionando de uma maneira perfeita por intermédio do Espírito Santo. Nos livros proféticos, nós temos também uma operação maciça, poderosa do Espírito Santo. Os profetas eram arautos de Deus, eram homens que emprestavam os seus ouvidos ao Criador e os seus lábios aos seus contemporâneos, aquelas pessoas que estavam à sua volta. E eles eram movidos pelo Espírito Santo. Eles eram movidos pelo Espírito Santo para exortar, edificar e consolar o povo. Como eu disse no início dessa aula, os profetas maiores são 5, os profetas menores, 12. Todos eles estavam vivendo dentro de um contexto cultural, social, político. E as intervenções de Deus eram feitas nessa conjuntura, nesse meio, por intermédio da operação do Espírito Santo. Os profetas foram homens escolhidos por Deus, separados pelo Espírito Santo, com a missão especial, a missão de levar a mensagem de Deus ao homem. Nós somos essas pessoas hoje. E o Espírito Santo continua orientando, continua inspirando-nos para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é uma obrigação de todos nós. Paulo disse isso, não é? Ai de mim, eu não tenho que me vangloriar se prego o Evangelho, mas ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Nós devemos fazer isso debaixo da unção, orientação, direção do Espírito de Deus. Quando nós liberamos essa mensagem, a terceira pessoa da Trindade opera, aplicando-a na vida do homem, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, como está no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 8. Chegamos ao final dessa aula. Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial e poderosa. Até o nosso próximo encontro.